Fala galera do Upland, aqui é Mucida, moderador brasileiro do jogo, e no vídeo de hoje você vai sair daqui sabendo muito mais sobre os Legends da NFL do que antes do vídeo. Há uns 4 meses atrás eu fiz um vídeo sobre Legends, só que ainda estava tudo muito no começo, né? Muita coisa ainda não tinha sido revelada. Agora a gente já tem as lojas, tem as coleções, né, que vão chegar agora, que foram reveladas pelo Upland também. Então nesse vídeo daqui eu vou te explicar desde o Fan Points, o que é, né, por que você tem que entender sobre isso, o que isso afeta no jogo, como que vão funcionar as coleções, como que você compra jogador, para que isso serve, o que são os Essentials, o que são as variantes, os momentos, tudo isso nesse vídeo. E antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, já deixa o like aí, que esse vídeo é muito importante, vai te colocar em outro patamar sobre os Legends, né? Espero que eu ajude com esse vídeo, então me ajude aí também deixando o seu like, beleza? É um vídeo um pouco longo, mas fica aí até o final para você entender passo a passo tudo que vai acontecer sobre os Legends, beleza? Primeira coisa que eu vou colocar aqui para vocês é essa planilha aqui. Parece um pouco assustadora de início por causa desse monte de número aqui, mas não esquenta a cabeça não, que não tem nada, você não tem que decorar nada que está aqui. É tudo só para a gente entender o processo, como que funciona isso aqui, beleza? Primeira coisa muito importante sobre os Legends. Os Fan Points, que são os pontos de fã de cada time. Então, os Fan Points são pontos por time. Se você tem 3 Legends do Los Angeles e 5 Legends do Detroit, você tem um Fan Point por Los Angeles e outro Fan Point acumulado por Detroit, beleza? Então os Fan Points são por time. Quanto mais Fan Points você tem, mais chances de conseguir coisas melhores daquele time você tem. Vou explicar isso lá na frente. Aqui essa tabela é para explicar como que funciona a diferença de Fan Points entre cada coisa. E com isso aqui a gente vai entender melhor como que funciona o Upland. Uma coisa muito importante, aqui em cima, eu vou deixar esse link aqui para vocês. Tem o Essential Bundles e o Superstar Bundles. No início do jogo, a gente comprava os Legends por pacote. Vinha um pacote com coisas, com figurinhas dos Legends dentro. Tinha os pacotes mais caros que vinham jogadores melhores e os pacotes mais baratos que vinham os jogadores menos importantes do time. E com essas duas planilhas aqui, você consegue diferenciar qualquer qual. Aqui, ó, por exemplo, essa planilha te mostra quais são os jogadores elite e chave dos times. E essa outra mostra todos os outros, os starters e os contributors de cada time, beleza? Então vamos aqui. Tome cuidado, se alguma hora alguém te oferecer uma troca, né? Principalmente pra gente que não conhece muito futebol americano. Se você tem lá o Murray do Arizona e alguém vem trocar aqui o Andy Lee do Arizona, não troca, porque você está trocando um contributor por um elite ou por um key player, na verdade. Então assim, por mais que a gente não tenha o conhecimento de quem são cada jogador, a gente tem essa planilha que nos mostra. Na hora de fazer uma troca, vem cá e olha primeiro, você está trocando o que por o que, né? O elite são os caras mais caros, são os raros no time, são os melhores do time. O key player, um pouco mais raros também. É mais ou menos assim, um elite por time, 2 key players por time, se eu não me engano são 10 starters e o resto contributor, são 30 por times. Então assim, a maioria é contributor, que são os menos importantes, depois os starters, jogadores medianos, 2 key players, que são os jogadores chaves do time, e um elite por time, né? Vocês podem ver aqui que todo time tem 2 key players, um elite, key player com elite, key player. Então assim, cada time tem 2 key players e um elite. Agora os outros starters e contributors aqui mais ou menos dividido pro resto do time que sobrou aí, beleza? Então primeira coisa que você tem que tomar cuidado aí é que tipo de jogador que você tem. Então não é qualquer figurinha lá que você tem de boné ou de camisa que tá tudo certo, não. Você tem que saber que jogador que é aquele. E como que a gente sabe? Vem aqui no My Legends aqui do NFL, e aqui tem, ó,
Cada cartinha dessa é separado por momentos e essentials. Eu vou explicar a diferença, mas cada cartinha tem o ano daquela carta, né, daquele NFT, porque o jogador pode mudar de time de um ano para o outro. Então, esse AJ Moore aqui é de 2020, quando ele jogava no Houston, tá aqui embaixo. Né, e fala também qual que é esse NFT. É um Essential Jersey. Jersey é a camisa. E entre parênteses aqui, a posição dele. Isso aqui é o safety. E aqui, ó, uma das coisas mais importantes que você tem que saber é o tanto de fan points que ele te dá. 150 fan points pro time do Houston. Eu tenho mais esse outro jogador aqui que é o mesmo, por sinal, só que eu tenho o Essential Cap, que é o boné. Safety do Houston, 125. Então aqui, só do Houston aqui, eu tenho 275 fan points do Houston. Agora, Green Bay, eu tenho o Aaron Rodgers, que é o quarterback de 2020 no Green Bay. O fan points dele é 200. Por quê? Ele é um elite player do Green Bay. Então eu tenho 200 pontos pro Green Bay, né? Então a gente separa os fan points por time. Beleza? E vocês estão vendo aqui, ó. Essential Cap, Essential Cap, Essential Jersey, Essential Cap, Essential Jersey. E aqui tem um Essential Away Jersey. Isso aqui é a variante. Vou te mostrar a importância dela. Esse aqui de cima, que é o Essential Jersey normal, eu tenho o 12 de 8.000. Tem 8.000 NFTs exatamente iguais a esse aqui. Desse jogador, nesse ano, a camisa dele. Mas agora, se você for olhar o Essential Away, eu tenho 5 de 10. Então só tem 10 dessa variante da camisa desse cara aqui. Então, apesar dos fan points serem o mesmo, né, o jersey normal desse cara te dá 120 fan points. A jersey variante desse cara também te dá 120 fan points, mas ela é muito mais rara, então você vende mais caro. Então, a primeira coisa que você tem que saber aqui, ó, tá na nossa planilha, é que dependendo do jogador que você tem, que pode ser ou da parte do Impact Player, que são os piorzinhos ali, e os Superstars, que são os melhores, também tem o tipo de coisa que você tem dele, se é um boné ou se é uma camisa. Então, ó, Essential Cap vai de 125 pro pior do time, a 200 pro Elite, e o Jersey, que é a camisa, de 150 a 240, né? Então, assim, a camisa é melhor do que o boné, né? Dependendo, se for o mesmo, se você comparar o mesmo nível do jogador, né? Key player com key player, o jersey é melhor a camisa é melhor que o chapéu, que o boné. Tranquilo? E vocês podem ver que a variante não altera o fan points, mas ela é mais rara. Então tem um valor, né, em UPX aí maior caso você queira vender. E agora a gente tem as lojas de NFL. Então daqui a pouco a gente vai poder anunciar também e ter as nossas próprias lojas de NFL. Então essas variantes custam mais caro lá. Então é um NFT bacana da gente ter. E a gente tem também os momentos. Os momentos são únicos, só tem um dele. Vocês podem ver esse aqui meu, por exemplo, ó. Ele é one of a kind, um de um. Só existe esse momento desse cara aqui, nesse jogo do dia 27 de setembro de 2020, o Frank Ragnow, do jogo 3, eles ganharam por 26 a 23 e esses foram os status desse cara naquele jogo. Só eu, no mundo, tenho essa carta desse momento, desse jogo aqui, né? Então, vocês podem ver que os momentos, ó, isso aqui é o momento cap. Esse momento cap, e esse jogador é o Ragnow do, qual que é mesmo? Detroit. Vamos ver aqui, ó. Ele é Detroit, tá aqui. Ragnow, ele é um key player. Então, ó, esse momento cap, key player, vale 2.100 pontos. É o que tá aqui, ó. 2.100 pontos. Então, cara, esse cara vale muito. Os momentos valem 12 vezes mais do que o seu mesmo representante no Essentials. Como eu tenho um cap, isso aqui vale 12 vezes mais do que 175 fan points, do que player cap. Então, o momento vale muito mais, né, dá muito mais fan points do que os Essentials. E como que a gente pega, agora que não tem mais os bundles, os pacotes, né, a gente não compra pacote mais, como que a gente consegue tanto o Essential quanto o momento? E eu vou falar do réplica também. Você vem aqui, ó, no estádio ou na loja do estádio, né? E clica aqui. Escolhe o time aqui, só tem o Los Angeles, né? Os dois.
Aqui no Shop Now você consegue comprar os Essentials, os jogadores. Tá aqui o preço, 1.500 o PX, 2.000 o PX, 3.000 o PX, depende do nível do jogador. Você compra e ganha e vai pro seu time. Aqui tem o fan point dele, né, que você vai comprar. Se você quiser, você pode olhar por aqui qual que é o tipo do jogador que você está comprando. Você pode ordenar também por exemplo, maior valor, geralmente, eu quero jersey de maior valor. São os melhores do time, é o quarterback, 7.500, eu posso vir aqui e comprar eles. Eu tenho que estar lá, eu tenho que estar com o meu Block Explorer na loja para eu poder comprar. Não posso comprar de longe, não. Isso aqui é para comprar os Essentials. E você tem 5% de chance de comprar um Essential e vir uma variante, que é aquela mais rara. 5% de chance. E aqui, nos jogos, você consegue mintar os momentos. Quando acaba um jogo, o Upland libera, cria NFTs de alguns momentos do jogo, dos dois times, e você pode comprar. Aí que entra o seu fan point. Quando você vai num jogo para tentar comprar um momento do seu time, é feita uma lista para saber quem vai ser o primeiro a tentar comprar os momentos. São poucos, né? Tem jogo aí que tem 5 momentos só de cada time. Então só 5 pessoas poderiam comprar, porque é um só tem um dele, só um momento. Então uma pessoa compra o primeiro, outra compra o segundo, a quinta compra o quinto, acabou, ninguém compra mais. Então quem que compra? Tem uma fila de prioridade. E como que essa fila é feita? Quem tem mais fan point daquele time, ele tem mais chances de ser o primeiro. Não quer dizer que ele vai ser, mas ele tem mais chances por ter mais fan point. Então, se você está indo para o jogo do Los Angeles e você tem muito pontos para o Los Angeles, você tem grande chance de ser um dos primeiros na fila para comprar o momento quando ele for gerado, né? E a gente também tem o registro antes do jogo. Se você fizer o registro antes do jogo, você ainda tem um pouco mais de chance de ser um dos primeiros a comprar, porque se você esquecer, você pode até ir lá depois do jogo e tentar comprar, mas quem fez a inscrição antes tem a chance maior de comprar. E o jogo sempre avisa quando tem algum jogo para acontecer. Você pode vir aqui também no Legends Stadiums para você saber qual é o estádio de cada time. Por exemplo, eu tenho muito jogador do Denver. Onde que eu compro? Onde que eu vou para mintar coisas do Denver? Tá aqui, ó, Kansas City. Então, para você comprar coisas do Denver, você tem que ir lá pro estádio ou para a loja do Kansas City. Quando não tem o estádio, tem uma loja. Aqui você vai conseguir comprar aí, ó, jogadores do Denver, beleza? Outra coisa importante, quando tem um jogo, aqui está escrito, por exemplo, Denver versus Cincinnati. O jogo é na casa do Denver. Então, se você for lá mintar momento, você tem que ir para Kansas, porque o jogo está acontecendo na casa do Denver. Então, e se você for ver aqui, Denver, aqui embaixo, Denver at Los Angeles, Las Vegas, isso aqui é um arroba meio distorcido. Denver at Las Vegas, esse jogo não está acontecendo em Kansas, está acontecendo em Las Vegas, ou no estádio que o time de Las Vegas joga. Então é muito importante você ver se você está no lugar certo, se você está na casa do time certo. Se, por exemplo, você queria jogadores do Denver e nesse jogo aqui, Denver versus at Las Vegas, você vem para Kansas, você não vai comprar o momento desse jogo, porque o jogo não foi em Denver, o jogo foi onde Las Vegas joga. Então, lembre-se de verificar se o jogo está sendo na casa do seu time ou se o seu time está jogando fora de casa. Se estiver jogando fora de casa, você tem que ir para o outro estádio, beleza? E se você clicar aqui, ó, no View, você vê os momentos que foram gerados nesse jogo. Aqui, por exemplo, ó, gerou a bola do jogo, que é um momento muito caro. Os momentos de outros jogadores aqui do Denver, momentos dos jogadores também do Cincinnati, né? E você pode comprar. Já vendeu tudo, obviamente, nunca sobra um momento desse aqui. Mas é aqui que você minta os momentos após um jogo da NFL, beleza? O jogo acontece de verdade. Aí vem aqui, o Upland replica esse jogo, faz os momentos e você pode tentar comprar de acordo com o seu fan point. Por isso que é importante você ter muito fan point de um time aí, ou 2 times, não sei. Porque aí você consegue vir aqui e comprar os momentos que valem muito dinheiro. Então você minta ele por um preço e você consegue vender mais caro para colecionadores ou para quem está querendo o momento do time para aumentar os fan points ou para completar a coleção, que eu vou falar das coleções daqui a pouco também. É importante você ter alguns momentos a mais aí para completar a coleção, beleza? Então, voltando aqui para nossa planilha, a gente vê aqui, ó, a gente tem a bola do futebol, que a pontuação dela é 10% maior do que o maior
aqui ó, 2.888, que é um momento jersey do Elite. A bola vale 10% a mais que isso. E a gente tem as réplicas. Como que funciona a réplica? A réplica é uma réplica de um momento. Só que ela existe em mais de um, né? Pode ser gerada 5, 6, 7 mais réplicas do mesmo momento. E essa réplica é meio que aleatória em algumas quesitos. Como que funciona? Como que você pega uma réplica? Você vai pegar 5 Essentials, que são os jogadores normais, e vai queimar eles, vai destruir esses NFTs, eles não vão existir mais, vão sumir do jogo. E o jogo, em recompensa por isso, o jogo vai te dar uma réplica de algum momento. Que momento? Grandes chances de ser, maiores chances de ser o momento de algum dos Essentials que você queimou. Mas pode ser que não seja. Pode ser que você junte lá 5 key players, queime e ganhe um momento de algum daqueles key players, ou você ganha um momento de um starter, ou de um contributor, ou você ganha até um momento no Elite, né? Você pode melhorar ou piorar. É meio que uma sorte ali. Você vai queimar e vai ver o que dá. Mas vai ser uma réplica. A réplica já vale mais que o Essential, né? Por exemplo, vamos fazer a conta aqui, ó. O Essential Cap Starter são 150. Então você vai pegar 5 deles, vai dar 750. Você vai queimar 750 Fan Points e você vai ganhar uma réplica. Ó, se você pegar a pior réplica, você pegou a mesma quantidade de Fan Points. Se você pegar a mesma, você já aumentou 150 Fan Points. E se você der sorte de pegar uma maior, você ganha mais Fan Points ainda, né? Então, não é muito claro, mas acho também que se você queimar chapéu, você pode ganhar... Chapéu não, boné, você pode ganhar camisa. É bem aleatório. Mas assim, tem a influência do que você está queimando. Com certeza, aquilo que você está queimando vai ter mais chance de acontecer na réplica, mas tem chance de nada que você queimou ali apareça na réplica. Deu pra entender mais ou menos? É meio que uma sorte mesmo. Você vai pegar 5 caras ali, vai queimar e vai ver o que dá, e vai pegar uma réplica que, na maioria das vezes, vale mais do que as 5 que você queimou. Tranquilo? É assim que a gente consegue as réplicas, que são cópias do momento. O momento é único, só existe um, as réplicas são réplicas deles. Tranquilo? Vamos para essa segunda parte aqui, os multiplicadores. Autógrafo. Do mesmo modo que os fan points dão pontos para você ficar na frente da fila para mintar os momentos, os fan points te colocam na frente da fila para ser autografado. Então depois do jogo, alguns jogadores de verdade do jogo vão estar numa fila para autografar as NFTs que você tem. Se você, por exemplo, está tendo o jogo do Green Bay Packers e você tem o Aaron Rodgers, você já tem ele. Acabou o jogo, o Aaron Rodgers vai estar lá para assinar, você fica lá no estádio, que se você estiver na fila, lá na frente da fila, o seu Aaron Rodgers, a cartinha NFT do Legends vai ser assinada por ele. E a partir daí ela passa a ser um NFT assinado, que já vale mais, e vai ganhar 20% a mais de fan point. Isso serve para qualquer um. Pode ser um momento. Se você tinha um momento do Aaron Rodgers, você vai lá e ele vai assinar aquele momento, caso você seja um dos primeiros da fila. Serve para Essentials, para réplica, para qualquer coisa. Assinou, autografou, você tem 20% a mais de fan point. E aqui os multiplicadores dos jogos especiais, né? Depois do Regular Season, aqui embaixo, aqui no laranja, eu tô tampando um pouco, deixa eu ver se não dá para subir. Aqui no Regular Season, a gente tem 256 bolas de jogo pro Regular Season, depois 6 bolas de jogo pro Wild Card Game, 4 pro Divisional Game, 2 pro Championship Game e 1 pro Super Bowl. Então tem um monte de jogo na Regular Season, que é a pontuação normal. Daí pra frente, se você tem momentos ou réplicas de jogos da Wild Card Game, que são jogos após, você ganha 5% a mais de fan point do que é o normal, né? Você teria um momento aqui, ó, de 900, ó, de 1500 do momento cap. Se esse momento cap é de um jogo da Wild Card Game, ele vai ter 5% a mais de fan point. Se é um momento cap do Divisional Games, ele ganha 10% a mais do que os 1500. Se for do Championship Game, 15% a mais do que os 1500. E se for do Super Bowl, se você tem um momento cap daquele jogador, mas o jogo foi no Super Bowl, 20% a mais de fan points para aquele momento. Então, dependendo da importância do jogo, mais pontos, fan points você tem. Tranquilo? Então, fan points depende
do nível do jogador. Quanto melhor o jogador, mais fan point. Depende do nível do game, no caso, para momentos e réplicas, que depende do jogo, né? Também tem importância, ganha mais fan points. E também se é variante, se é jersey, se é cap, se é a bola do jogo, né? Se é momento, se é variante. Beleza? Então isso aqui é mais ou menos como funciona a pontuação. Por que você tem mais fan points do que outro cara? É por causa disso aqui. Ah, mas eu tenho o mesmo jogador que aquele cara, ele tem 200 fan points mais que eu. Às vezes o jogador, o momento, não seja, que seja. Você tem um momento, o mesmo momento que o cara, o mesmo não, né? Do mesmo jogador. Só que o momento do cara foi lá num jogo especial da Championship Game e o seu é da Regular Season. Então o cara tem um bônus. Porque o momento dele apesar de ser o mesmo jogador que o seu, é de um jogo mais especial. Entendeu? Green Bay Packers, se eu tenho Aaron Rodgers, o boné do Aaron Rodgers, um momento, e você tem o boné do Aaron Rodgers, outro momento, pode ser que a nossa pontuação seja diferente por causa da importância do jogo. Beleza? Então, tem que levar isso tudo aqui em conta, sempre lembrando que a pontuação é por time. Cada time que você tenha jogadores, você vai ter uma pontuação de time diferente. Então, bora lá para as coleções. As coleções, eu tô usando material de um amigo meu que também é moderador. Ele mora lá nos Estados Unidos, gosta muito de NFL, então ele já triturou o negócio, mastigou e já tá no site dele, que eu vou deixar aqui nas descrições também. Do Upland Guide, né, que ele deixou até o vídeo aqui também. E aqui ele colocou uma tabela especial com as coleções que vão existir para os Legends. E eu vou mostrar para vocês a primeira tabela, que depende da posição do jogador para você completar a coleção. Vamos lá. A coluna são as posições do jogador, beleza? E a linha são as coleções. Então a primeira coleção aqui, Chain Movers. Para você completar ela, você precisa ter ou um Legend de um quarterback, ou um Legend do não sei que back, esqueci qual que é esse aqui, ou um Legend do running back, ou um Legend do, esqueci o nome também, ou dois Legends do wide, tem uma tabelinha com os nomes aqui, wide receiver, né? Então aqui, se você tem um wide receiver, lembrando que a posição tá escrito aqui na frente, ó, S, que é um safety, quarterback, running back, tá tudo escrito aqui, o símbolo da posição, né? A abreviação da posição tá escrito na frente do bonequinho. Se você clicar também, vai estar escrito lá qual que é a posição do seu Legend aqui, ó. Aí, quarterback, tá escrito aqui. Então, deixa eu ver aqui. Então, alguns você precisa de um só, outras posições você precisa de dois. Por exemplo, a offense tackle, você precisa de dois para completar a coleção. E quando você completa, você tem 200% a mais. Então, 2 vezes o número de fan point. O seu fan point é duplicado aqui no caso, se você completa essa coleção do Chain Movers. A segunda coleção possível aqui é a Captain. Você precisa ter o quê? Do mesmo jogador, o Legend no mesmo jogador, você precisa ter 2 Essentials, mais um momento ou uma réplica. Por exemplo, Aaron Rodgers, você tem que ter 2 Essentials dele, pode ser 2 bonés, 2 camisas, um boné e uma camisa. Tem que ser 2 do Aaron Rodgers, mais um momento ou uma réplica do Aaron Rodgers, que é um quarterback. Aí você consegue completar a coleção do quarterback, que é essa Captain aqui, ó. Que é ter o quê? 3 Legends do mesmo jogador, sendo 2 Essentials e um momento ou réplica. Mesma coisa pro Ball Handler aqui, ó. Mesmo jogador, 2 Essentials e um momento ou réplica de algum jogador dessas 4 posições aqui, ó. Que é o fullback, o running back, o tight end e o wide receiver. Então, se você tem um jogador de alguma dessas posições, você tem 3 cartas dele, sendo 2 Essentials e um momento ou réplica, você completa essa coleção que dá 225% a mais de fan point. Heavyweight, mesma coisa, 2 Essentials mais um momento ou réplica de algum jogador que tenha essas posições aqui, tá? Essas 5 posições aqui. Defenders, ter 2 ou 3 Legends, depende da posição, de um jogador, né, dessas posições aqui, ó. 2 Legends. Se você tem um defense end e um safety, esse aqui é safety, eu acho. Se você tem um defense end e um safety, você tem
2 Legends e você consegue completar a coleção. 2 vezes o Fan Points dela também. O Ball Hawk, você ter 2 Essentials mais um momento ou réplica do mesmo jogador dessas outras 4 posições aqui. CB, SDB e LB. Beleza? E por fim, Kicker's Corner, que é você ter 2 Essentials mais um momento ou réplica do mesmo jogador de uma dessas 3 posições, que é o Kicker, o P e o LS, que eu não sei o que é. Beleza? Então, aqui são as coleções que dependem da posição do jogador. Então, você consegue completar elas dependendo da posição e da quantidade de jogadores que você tem daquela posição. E a gente tem também coleções que não dependem da posição do jogador. Vamos ver quais são. Ó, Triple Threat. Você precisa de 3 Legends. De que tipo? Qualquer Legend. De jogadores diferentes. Você tem 3 Legends de jogadores diferentes, você completa essa coleção. É a básica. Te dá 140% de boost no Fan Points. A outra, Variants. Você ter 3 Legends. Quais Legends? Variants. São os Always Cap, Always Jersey. São aquelas cartas que eu falei que são muito mais raras. Se você tem 3 Essentials, 3 variantes, Essential variantes, você vai conseguir completar essa coleção que te dá 260% de bônus no Fan Point dessas variantes aqui. Fire, que é ter 3 cartas de momento ou réplica com pelo menos uma estatística on fire. O que é isso aqui? Vamos aqui no meu momento. Eu tenho esse momento aqui. Você clica nele, ele te mostra as estatísticas do cara. Se na frente dessas estatísticas tiver um foguinho, quer dizer que esse cara foi muito bem naquela estatística, mais do que o normal. Então você tem um momento fire, que é um momento que tem alguma estatística ali que o cara foi bem demais. Então, se você tem 3 desses momentos que tem pelo menos uma estatística fire, você consegue completar essa coleção que dá 285% de boost, quase 3 vezes o boost, o Fan Point, né? Authentic, que é você ter 3 momentos. Você tem 3 momentos, você completa essa coleção, 270% de bônus. Ultimate Fan, que é você ter 3 Legends autografados. Isso te dá 275% de bônus nos Legends autografados, mais a porcentagem de autógrafo dos Legends, né, que é 20%. Então, essa coleção bem boa. Time Capsule, que é o que? Ter 3 Legends de uma réplica ao momento do mesmo jogo, né? Do mesmo time que ganhou o jogo. Você tem 3 momentos ou réplicas daquele jogo e o time ganhou, você completa essa coleção aqui, que dá 285% de boost. Essa outra aqui, a última, Ball Hog, que é réplica ao momento da bola do jogo. Você tem que ter 2 dela para você completar e dá 300% de boost, triplica a sua pontuação. Então, galera, para isso que serve os Fan Points, né? Para você ficar na frente da fila, conseguir mintar esses NFTs raros, mais valiosos e inclusive te ajudar a completar coleções com elas. Tem muitas coleções com coisas raras aqui. E você ficar mais ainda na frente e continuar comprando essas coisas mais atrativas e possivelmente vender numa loja de Legends dessa, ou ter sua própria loja de Legends, ou continuar acumulando pontuação para aquele time e colecionar os Legends daquele time. Beleza? Então, basicamente é isso, galera. Tem essa tabelona aqui, que não é para você decorar esses números, é só para você ver a diferença, por que um jogador vale mais que o outro, é por causa disso aqui, por que tem momentos que valem mais que o outro, pode ser por causa do jogo, né, da importância daquele jogo, foi um Super Bowl, foi uma semifinal, o que foi, né? Tem a precificação de acordo com o tipo do jogador. Aqui em cima tem o Excel importante para você ver que jogador é o quê, quem que é elite, quem que é key player, quem que é contributor, quem que é starter, principalmente pra gente que não conhece os jogadores do futebol americano, né? Pode ser uma pegadinha muito grande aí de trocar jogadores sem saber qual a importância daquele jogador naquele time. E a gente tem as coleções aqui, que ainda vão chegar, né, no Upland, mas já está definido como vai ser. Podem surgir mais coisas podem ser alteradas, né, de acordo com o andamento do jogo, mas o básico para você entender os Legends da NFL é isso aí. Você pode ir lá nas lojas, comprar jogadores, um por um, você compra individualmente, você escolhe o jogador que você quiser comprar. Agora, os momentos, você tem que estar no jogo, tem que estar no estádio no dia do jogo e tem que
ter tido a sorte de estar na fila para comprar um momento. Eu já consegui comprar um momento, mesmo não tendo muita pontuação, então não é difícil, não é impossível. É só você insistir, vai nos jogos, são vários jogos, né? Você tem vários times aí, talvez, na sua lista de Legends. Eu aconselharia focar em 1 ou 2 times, para você, né, ter o foco mesmo, não sair comprando qualquer coisa. E é isso, espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o mundo dos Legends da NFL. É um side game muito interessante aí, que dá pra ganhar um dinheiro. Se você conseguir montar um bom time e mintar coisas raras, você consegue vender isso aí caro, né? Então é uma boa a gente dar uma olhada, entender um pouco mais, já que tá aí disponível, vamos tentar jogar, né? E é isso, espero que eu tenha ajudado. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!